Fala galera, hoje é dia de Death Note. Antes de tudo eu tenho algumas novidades. Como vocês acho que já viram, o cenário mudou um pouquinho aqui. Mais pra frente vou ver se eu consigo mudar mais alguma coisa desse lado aqui pra deixar o cenário bem cheio, bem bonito. Agora eu participo também de uma network da Broad Pixels. E logo mais vai ter mais algumas novidades, algumas parcerias que estão por vir. Isso tudo que eu consegui pro canal até hoje foi graças a vocês de assistirem, de se inscreverem, de curtir o vídeo, de compartilhar. Então fica aqui meu muito obrigado a vocês. Continuem se inscrevendo no botão aqui embaixo quem ainda não é inscrito, que isso vai ajudar muito mais no crescimento do canal. Esse é o primeiro vídeo de anime que eu vou fazer no canal, só que a abordagem vai ser um pouquinho diferente. Anime normalmente é uma coisa muito extensa, então fica difícil detalhar tudo completamente, desde o começo até o final, bem detalhadinho, bem explicado. Eu vou contar pra vocês a história inteira, sim, a história completa. Só que alguns detalhes, alguma coisa, eu vou deixar um pouquinho de fora pra me concentrar mais na história principal, pra vocês entenderem. Se fosse pra falar tudo que existe no anime, eu ia demorar mais de 1 hora falando aqui e não ia ser legal. Então desculpa se eu deixar passar alguma coisa, mas eu vou tentar fazer o melhor possível. Ah, e outra coisa, é anime, não vou fazer de mangá. Death Note é um anime que foi dirigido por Tetsuro Araki e ele possui 37 episódios. É uma adaptação de um mangá do mesmo nome e o mangá foi publicado em 2003 e o anime começou a ser produzido em 2006. É um anime um pouco mais adulto, ele tem um tema um pouco mais sombrio, ele tem algumas partes de detetive, de investigação e ele tem uma discussão moral e social até, de que o protagonista do anime, ele julga as pessoas e mata por julgamento próprio. Então isso é uma discussão em que cada pessoa que assiste acaba ficando com um ponto de vista. Resumindo a história, o protagonista é o Light Yagami. Light na dublagem, no japonês é Raito, mas eu vou falar Light porque foi o que eu assisti o dublado, né? Ele é um estudante do ensino médio, ele descobre o caderno, o Death Note, na escola dele, e esse caderno ele pode matar as pessoas se você escrever o nome delas. A partir daí, o Light ele quer criar um mundo sem criminosos, onde não tem o mal, onde não tem violência. O Light recebe esse caderno de um demônio, de um Shinigami. O nome desse Shinigami é Ryuki. E ele deixa cair esse caderno porque ele está entediado lá no mundo deles, no mundo dos demônios, e ele quer ver o que um humano é capaz de fazer com esse caderno. Ah, mas o que são os Shinigamis? O Shinigami, ou o Deus da Morte, né, é um termo que é usado no Japão para identificar uma entidade sobrenatural que é como se fosse o espírito da morte, como se fosse a própria encarnação da morte. O Shinigami, ele possui um olho que ele consegue ver, quando ele olha para a pessoa, ele consegue ver a expectativa de vida dessa pessoa e o nome dessa pessoa. O que inclusive o atual dono do Death Note, ele consegue adquirir se ele passar para o Shinigami metade da expectativa de vida dele. Então, por exemplo, se eu vou viver até os 50 anos de idade e eu quiser os olhos de Shinigami, se eu tiver o Death Note, lógico, eu posso trocar metade da minha vida por essa habilidade. Então, se eu aceitar, minha expectativa de vida é até os 25 anos, mas eu consigo ter esse poder que o olho do Shinigami tem. Outro detalhe é, caso a pessoa que tenha o Death Note, ela renuncie esse caderno, ela não queira mais, ela vai perder todas as memórias do tempo que ela passou com esse caderno. Todas as pessoas que essa pessoa matou, tudo que aconteceu durante esse tempo, essa pessoa perde as memórias. E o Death Note tem algumas regrinhas, como por exemplo, quando você escreve o nome de uma pessoa que você quer que ela morra, você tem que saber o nome dela e você tem que visualizar o rosto dessa pessoa na hora que você escreve. Se você não colocar o motivo da morte, essa pessoa em 40 segundos ela vai morrer de parada cardíaca. Ou você pode definir o jeito que você quer que essa pessoa morra. Agora explicado os conceitos básicos, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. A vida do Light muda completamente quando ele encontra esse caderno.
ele é o estudante mais inteligente do Japão e ele encontra esse caderno jogado no gramado da escola dele. E na hora que ele lê as regras do caderno, ele duvida que o caderno ele seja real. E ele faz um teste com um cara que está fazendo algumas pessoas de refém e dá certo. O sequestrador lá morre e ele testa de novo. E ele vê que realmente o caderno é real, que ele mata realmente as pessoas. Então ele decide fazer um mundo aos olhos dele. Ele tenta fazer, ele quer matar todos os criminosos que existem no Japão. Ele quer acabar com a criminalidade, ele quer acabar com tudo. Para deixar só as pessoas boas e fazer um mundo do jeito que ele quer. Ele quer ser um deus desse mundo. Só que depois de 5 dias que ele já tá com o caderno em mãos, ele é visitado pelo verdadeiro dono desse caderno, que é o Shinigami, o Ryuki. Só que depois de tantas mortes de presidiários e tudo mais que o Light faz, a polícia começa a desconfiar que tem um serial killer fazendo isso. Isso chama a atenção do FBI e eles contatam um famoso detetive, que é o L. O L é considerado o maior detetive do mundo. Ninguém conhece a identidade dele, ninguém nunca viu o rosto dele. Ele só se comunica através de computadores e do símbolo dele, do L. Ele só veio a público com esse caso, com o caso Kira. E é um personagem que ele é cheio de manias. Ele senta agachado, ele anda sempre descalço, ele pega tudo com o polegar e o indicador só. Ele come muito doce, ele é bem peculiar assim, é difícil você confundir ele com algum outro personagem. E ele, junto com o Light, são os dois protagonistas do anime. O Light é o assassino, né? E o L é o detetive que tenta descobrir quem é esse assassino. Esse assassino foi apelidado de Kira. E o L, logo ele deduz que o Kira, ele ataca só numa certa região do Japão. E ele acaba percebendo também que ele não precisa nem colocar a mão na pessoa que ele quer assassinar. O Light percebe então que o L vai ser o maior rival dele, que vai atrapalhar bastante os planos dele. E começa um jogo psicológico entre os dois. Começa uma caçada de gato e rato. O L fazendo de tudo que ele pode, de tudo que ele conhece, para tentar descobrir quem é esse assassino, quem é o tal de Kira. E o Light ele faz de tudo para tentar despistar de qualquer forma que ele é o assassino. E logo você começa a perceber que o Light ele começa a ficar meio diabólico. Ele começa a matar qualquer pessoa que está no caminho dele. Se essa pessoa é criminosa ou não, mas ela pode atrapalhar os planos dele, ou pode acabar revelando que ele é o assassino, ele acaba matando também essa pessoa. O pai do Light, ele é da polícia também. Então por causa disso, o Light acaba conhecendo o L. E o L, sabendo que o Light é um dos estudantes mais inteligentes, ele pede ajuda para ele. Só que ele começa a desconfiar que o Light possa ser o Kira. Então ele começa a vigiar o Light. Ele implanta câmeras na casa e começa a seguir sempre ele. De repente surge um segundo Kira. Esse segundo Kira acaba sendo revelado como a Misa Amane. Ela é uma popstar japonesa e ela tem um outro Death Note, que foi dado por um outro Shinigami, que é o Ren, ou a Ren. E a Misa, ela tem os olhos do Shinigami. Ela ficou obcecada e fascinada pelo Kira depois que ele matou o assassino dos pais dela. Então ela faz de tudo para auxiliar o Kira no objetivo dele. E ela consegue entrar em contato com o Light e eles se encontram. Só que o problema é que o Light é muito inteligente. Ela não é tão inteligente quanto ele. Então ela acaba sendo capturada pelo L, mas sem a prova de que ela realmente é o outro Kira. O Light consegue libertar ela e ao mesmo tempo ele consegue sair inocente também. Só que mesmo assim o L continua no rastro deles e continua a investigação. E pouco antes dele descobrir tudo, de dar merda aí pra Misa, o Shinigami dela, que é a Ren, ela se apaixona pela Misa. E pouco antes da merda estourar, a Ren escreve o nome do L no caderno e o L morre. Tudo isso que acontece até a morte do L
foi tudo bem manipulado pelo Light. Você vê que ele consegue manipular cada pecinha, cada coisa que ele tá tentando fugir para ninguém saber que ele é o assassino. Ele consegue manipular, ele manipula as pessoas, ele manipulou até a Shinigami da Misa. Só que uma das regras do Death Note é que quando um Shinigami mata alguma outra pessoa por amor ao dono do Death Note, esse Shinigami morre, então a Ren acaba morrendo. 5 anos depois que o L morreu, a criminalidade diminuiu e o Light agora ele tem uma equipe que ele se faz passar pelo L. Claro que essa equipe é uma fachada para ele continuar agindo como Kira livremente, só que aparecem 2 novos personagens, o Melo e o Nier. Esses 2 seriam os verdadeiros substitutos do L. Eles foram treinados no mesmo instituto que o L foi treinado, e eles se dividem para ver quem vai pegar o Kira primeiro. O Nier, de um lado, com a ajuda do governo, ele cria um grupo, uma organização que é exclusiva para caçar o Kira. Enquanto isso, o Melo ele faz uma sociedade com a máfia, caçando as pistas para descobrir quem é o assassino. E aí começa uma nova caçada de gato e rato. O Nier e o Melo atrás do assassino, atrás do Kira. E o Kira, que é o Light, ele tá se fazendo passar pelo L. E nessa caçada, o Melo acaba morrendo. Eu não vou entrar muito em detalhe de tudo que aconteceu com a história do Melo, porque é muita coisa, é muito complexo. Mas o importante é vocês saberem que ficou só o Nier agora. E o Nier, ele faz um contato com a equipe do Light, com a intenção de fazer uma reunião com a equipe dele, porque ele desconfia que o L seja o próprio Kira, e que na verdade ele tá certo, né? Mas ele ainda precisa provar isso. O Light faz um plano e ele entrega o Death Note que era da Misa, e ele entrega para um outro Shinigami que aparece. Então quando ele entrega, a Misa, ela perde todas as memórias porque ela renunciou o caderno dela. Só que o Light continua com o outro caderno, lembra que eram 2. E para despistar o Nier, ele entrega esse caderno para um outro cara. Esse outro cara é um fanático pelo Kira. Depois que o Kira começou a agir, ele começou a ganhar vários seguidores, muitos fanáticos que acham a filosofia dele certa, de matar criminosos mesmo. O nome desse cara é Mikami, e ele faz isso para tentar despistar que o Kira é o Light, né? E quando chega o dia da reunião com o Nier, o Mikami, ele escreve o nome dos integrantes da equipe lá do Nier, inclusive o nome do Nier, porque ele tem o olho do Shinigami, então ele consegue saber o nome de todos eles. Só que o Nier já previu isso, ele já estava prevendo que o caderno não estava com o Light, que já tinha um outro cara, que esse cara ia aparecer nessa reunião, e que ele ia escrever o nome de todo mundo, e o único nome que ele não escreveria seria o do verdadeiro Kira. Só que ele fala que ninguém ali vai morrer, porque ele conseguiu fazer com que houvesse uma troca, que o caderno que o Mikami está escrevendo não é um caderno real. O Mikami teve um agente que vigiou ele por algum tempo, que seguiu ele, e ele conseguiu fazer a troca desse caderno. E o Nier explica que ele conseguiu descobrir isso quando aconteceu a morte do Melo. Ele fala que foi com a ajuda do Melo que ele conseguiu desvendar esse caso, porque ele não conseguiria sozinho a mentalidade que o L tinha. O Nier começa a encurralar o L, começa a explicar todo o plano que ele fez. Ele mostra que o único nome que não está escrito no caderno é o do Light, e o Light acaba revelando que ele é o Kira. E no último desespero do Light, ele tem um pedaço de uma folha do Death Note, ele tem escondida no relógio dele. E nesse último desespero ele tenta tirar essa folha e escrever o nome do Nier. Só que um dos agentes que estava lá começa a disparar várias vezes no Light. E ele deixa o Light gravemente ferido. O Mikami se suicida. E enquanto isso, ele consegue fazer uma distração para que o Light ele tente fugir. O Mikami vê o Light como um deus, então ele tenta ajudar de todas as formas, até morrendo. Só que o Light já está gravemente ferido, ele está praticamente morto. Então o Ryuki, o Shinigami do Light, ele obedece uma das regras do Death Note, que é:
a pessoa que tiver a posse do caderno, ela vai ser seguida por esse Shinigami, que é o dono do caderno, até a sua morte. E na hora da morte dessa pessoa, esse Shinigami ele vai escrever o nome para essa pessoa morrer. E o Ryuki obedece, e ele escreve o nome do Light, e o Light morre. 互いの退屈しのぎになったじゃないか。いろいろ面白かったぜ。 O anime acaba desse jeito, com a morte do Light. Só que tudo isso que eu falei não é nem 1% do que acontece no anime todo. Ele é bem detalhado. Ele tem muita coisa psicológica. Você vê a batalha psicológica realmente que tem entre o Light e o L principalmente. E depois o Nier assumindo o papel do L. Tem muita coisa aí no meio, tem muito personagem envolvido aí no meio. Que nem eu falei no começo do vídeo, eu não consigo falar tudo, senão o vídeo vai ficar com muito mais de 1 hora. O desespero do Light no final, quando ele acaba revelando que ele é o Kira, toda a construção, a mudança de personalidade que ele tem, do começo sendo um estudante mais inteligente do Japão e tudo mais, entediado com a vida, e o jeito que ele foi se transformando de uma forma até diabólica, é muito bem feito essa parte. Você fica muito de um lado ou do outro, ou você torce pro Light porque você concorda com a visão dele de matar os criminosos e deixar o mundo melhor, ou você concorda com o L de que a justiça tem que ser feita, você não pode matar os criminosos. Então fica muito nesse impasse. Você tem que assistir esse anime prestando muita atenção para entender todos os detalhes. O que eu acho dessa história, toda essa evolução do personagem, do Light, essa coisa de quando você vai assistindo você acaba não sabendo de que lado você torce mais, quem você quer que ganhe, quem você acha que é o protagonista, quem é o herói, quem é o vilão. É muito bem pensado, é muito inteligente. É um anime muito inteligente. O som, o áudio desse anime é muito bom. Em 2009 foi adquirido pela Warner os direitos para fazer um filme desse anime. Já existem 3 filmes em live action, só que são japoneses. E agora eles querem fazer um filme para Hollywood, né? Existem sim diferenças entre o anime e o mangá, principalmente no final. Mas em geral ele é bem fiel à história do mangá original. Gente, esse anime ele é curto. Cada episódio deve ter uns 20, 22 minutos. Ele tem 37 episódios só. É menos que muita série por aí. Então se você tiver a oportunidade, assista, porque ele é muito bom. Ele é um anime muito inteligente. Ele é feito para um público mais adulto. Ele não é feito para criança. Ele não tem coisinha bobinha assim, sabe? Então se você tiver a oportunidade, assista porque é muito bom. A minha ideia aqui é que você realmente assista esse anime. Não ache que com tudo que eu te contei aqui você sabe exatamente como funciona. Então procure que você não vai se arrepender. Então é isso, galera. Clique no botão aqui embaixo de se inscrever, por favor, que isso me ajuda muito no crescimento do canal. Deixe seu curtir, compartilhe nas suas redes sociais. Comente aqui embaixo se você já assistiu Death Note, se você vai assistir, se você se interessou e quer assistir. Se você tiver alguma dúvida e eu puder ajudar também, escreve aí que a gente vai se falando. Obrigado, valeu e até mais.